Jesus, que doce nome, que pode trazer alegria ao mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa dele. Ele está presente. Ele está presente, meu irmão, minha irmã. Glorifique mesmo. Tenha mesmo convicção no seu coração. Antes de mais nada, a fé bíblica é a fé que proclama uma presença real. Nossa geração dos jovens da década de 80, 90, cantávamos vários cânticos daquele tempo, mas um deles dizia assim: Ele é realidade, Ele é realidade, Ele não é sonho, Ele é real. Alguns aqui se lembram. Ele é a paz, o amor, a alegria e a vitória. Estou falando de Jesus Cristo, porque Ele prometeu. E todos nós temos um verdadeiro anseio, um anelo no nosso coração pela sua presença, não somente no ajuntamento do povo que é dele, mas em todas as estradas, caminhos e dimensões da jornada. Não sei porquê, enquanto adorávamos e cantávamos nessa noite, o Senhor trouxe ao meu coração um lampejo assim de saudade da minha mãe, serva do Senhor. Obrigado, querido, que já descansa, aguardando o dia da restauração de todas as coisas, e do encontro de céu e terra, para a consumação poderosa de tudo. Mas me lembrava como era bom quando a gente conseguia reunir todos os irmãos na casa dela, perante uma comida que ela sabia preparar tão bem, muito simples, nada de coisas sofisticadas ou de receitas espetaculares, mas aquela comida simples. E a gente comia, brincava, conversava, e o nosso coração era aquecido por aquela presença, por aquela face, a face bonita de cabelos encaracolados da minha querida mamãe, que havia experimentado na sua vida a graça do Senhor. É assim que nós precisamos ter a expectativa desse momento aqui agora de culto ao nosso Deus, de saber que Ele está presente, de saber que Ele olha para mim e olha para você, de saber que Ele sonda o nosso coração, de saber que Ele conhece as nossas dores, mas também nossas alegrias, de saber que Ele está conosco na jornada, na batalha que temos para cuidar dos filhos. Eu vi uma criancinha ali atrás, o David Lucas está aqui no colo do Helder, no desafio de seguir na caminhada da vida, nas demandas todas que pesam sobre nós, nos desafios que recomeçam amanhã, no dia de trabalho,
Mas esse é o momento em que Ele nos chama ao descanso, ao banquete que Ele põe diante de nós. E o poeta bíblico, cheio do Espírito, da graça de Deus, disse: levou-me à sala do banquete, e a sua bandeira sobre mim é o amor de Jesus. Oh, como Ele nos ama, oh, como Ele nos recebe e nos chama a participar alegremente dessa preciosa comunhão. Você que está em casa e recebe também essa palavra, tenha absoluta certeza que se você pediu, o Senhor está aí do seu lado. Desfrute dessa presença. Mas aqui nós não cultuamos a Deus sozinhos nessa dimensão do culto público. Nós o fazemos na companhia uns dos outros. E nós vamos juntos a Deus em gratidão, em louvor, em adoração, porque Ele é digno e Ele compartilha conosco a sua palavra, que é preciosa, que traz a edificação, o ensino, o impacto da graça dEle ao nosso coração. Carta aos Gálatas, no Novo Testamento, capítulo 5. Gálatas, você vai folheando os evangelhos, depois Atos, Romanos, Coríntios. Gálatas, capítulo 5, é um dos textos que vamos ler para nele meditar nessa noite. Gálatas capítulo 5, o versículo 22 e 23. Mas, o fruto do Espírito o fruto do Espírito vamos juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são, diz o verso 24, de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vamos também ao Salmo 16. Salmo 16. Salmo 16. Essa palavra de Gálatas nos diz que o fruto do Espírito, ou uma das manifestações do fruto do Espírito, é a alegria. Alegria. O Senhor nos direciona nessa noite para meditar um pouco sobre alegria. Alegria. Salmo 16. O último verso desse salmo, o salmista de Israel diz assim: Tu me farás ver, verso 11, os caminhos da vida. Na tua presença há, o que, gente? Plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Mas o fruto do Espírito é alegria. Vamos repetir a frase: mas o fruto do Espírito é alegria. A Bíblia Viva faz uma paráfrase, um texto paralelo de Gálatas 5:22, dizendo assim: mas quando o Espírito Santo controla nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de frutos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. A Bíblia Viva também traduz o versículo 11 do Salmo 16 assim: Tu me mostrarás
os caminhos da vida. Junto a ti há sempre a mais profunda alegria. Ao teu lado os prazeres mais deliciosos da tua eterna presença. Amém. Ore a Deus por você mesmo, por mim como instrumento da palavra. E peça a Deus uma palavra ao seu coração. Como anda o seu estoque de alegria? Como você encara a realidade da alegria nesta vida? A alegria do crente, da cristã, discípula de Jesus. O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre alegria e felicidade, aqui e agora, não somente depois, mas também aqui e agora. Ore ao Senhor. Nos prostramos ante Ti, Senhor, e agradecemos esse privilégio da igreja reunida em mais essa noite. Louvamos o Teu nome, agradecidos por poder abrir Tua palavra com toda liberdade. E a palavra é proclamada mesmo diante das potestades e os dominadores deste mundo perverso, mas que eles não tenham domínio nem ação sobre o coração e a mente de Teus filhos e filhas. Abre completamente o nosso entendimento e dá-nos o ensino que vem do Teu Santo Espírito para nos guiar a toda a verdade. Perdoa o nosso pecado, a maldade do nosso coração, poderoso Deus. Purifica-nos, lava-nos, como disse o salmista, com água pura, com o renovo gracioso do Teu perdão, porque é bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Talvez você tenha visto um documentário falando de um projeto muito desafiador que foi levado avante entre os anos de 2018 e 2020. O projeto EHT, Event Horizon Telescope. Um projeto levado a efeito por cientistas, astrônomos muito bem conceituados do mundo inteiro, para pela primeira vez tentar montar radiotelescópios em torno do mundo para tirar uma foto pela primeira vez de um buraco negro. Os buracos negros, concebidos em teoria, já desde os estudos de Einstein, seriam estruturas muito tremendas existentes no espaço sideral, estruturas de força gravitacional tão tremenda que engolem tudo que passa por perto, inclusive a luz. E eu achei muito interessante porque, partindo do seguinte raciocínio: essa estrutura está numa distância tão grande, mas tão grande, nos limites da nossa galáxia, que para que um telescópio possa detectá-la, teria que ser um telescópio do tamanho da Terra. Então, como a mente humana é muito desafiadora, pensaram em fazer um telescópio do tamanho da Terra, ou seja, conectar vários telescópios radiotelescópicos em volta do mundo inteiro,
para que no mesmo dia, numa mesma hora, dentro de um programa de computador de uma capacidade assim tremenda, usando algoritmos, pudesse fotografar pela primeira vez um buraco negro, um local no espaço que engole tudo que passa, que está, segundo os cálculos, a uma distância de milhões de anos-luz da Terra, e que tem uma massa maior do que 1 milhão de sóis. São números que desafiam a nossa mente. 2 anos de trabalho, fizeram cálculos avançadíssimos. Uma equipe trabalhou ao lado de uma das mentes científicas mais brilhantes do século passado, do início do nosso século, de um inglês chamado Stephen Hawking, preso numa cadeira de roda com uma doença que tirou sua fala, mas inventaram um aparelho para colher a voz dentro da garganta e jogar no microfone, e ele trabalhando com esses cálculos. Chamou a atenção que no meio dessa equipe tinha uma mulher, uma jovem de 29 anos, uma pesquisadora apaixonada por esse assunto, e depois de 2 anos de trabalho, conectando todos esses radiotelescópios em volta do mundo, eles conseguiram obter uma imagem que saiu e foi divulgada pelos jornais e noticiários do mundo inteiro. Mas achei interessante o chefe da equipe dizer: a imagem que obtemos é só uma formação parcial, é como se a gente estivesse vendo um pixel de uma imagem que é formada de milhares deles. E havia no rosto dessas pessoas, eu prestei bem atenção no documentário, um misto de uma alegria por achar, pelo menos achar, pelos cálculos que conseguiram, mas de muitas dúvidas a serem ainda esclarecidas. Havia um quê de frustração por lidar com coisas tão grandes, tão tremendas, tão além da nossa compreensão, segundo os próprios pesquisadores. Inclusive, o Dr. Hawking morreu no decurso dessa experiência, antes de vê-la completada. Irmãos e irmãs, por quê? A pergunta que nós precisamos fazer perante essas coisas todas é: por que o ser humano deseja tanto, almeja tanto, e aos limites ainda não conhecidos, buscar o entendimento e a compreensão de coisas que desafiam o seu coração? É uma busca do homem em todo o tempo na face da terra. Já no tempo de Cristo, já nos registros da palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, passando por Atenas, ele vê todo esse mover de uma filosofia que indagava, que buscava, que queria respostas. Um dos grandes cientistas, chamado Pascal, e você pode pesquisar o quanto esse homem era competente, habilidoso, e o quanto que ele era crente em Jesus Cristo. As coisas que ele deixou escrito sobre a sua comunhão com Deus. Mas Pascal disse assim certa vez: todos os homens buscam a felicidade, sem exceção. Todos almejam esse alvo, não importam quão diferentes sejam os meios de obtê-la, e não farão o menor movimento sem ter isso em mente. Essa é a motivação de todas as ações humanas, até mesmo daqueles que pensam em suicídio. E eu concordo com ele. Esta declaração que ele diz que é algo que está dentro do coração do homem. Quando você lê o livro de Eclesiastes, onde o pregador, o que está trazendo tão profundos pensamentos sobre a vida, ele diz: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quando nós começamos a aprofundar um pouco mais
os estudos do que temos hoje a respeito da maravilha do cosmos, da realidade do universo que contemplamos numa noite estrelada, apenas uma pequeníssima fração daquilo que os cálculos matemáticos principalmente mostram existir, nós sentimos a finitude, a limitação do ser humano. Mas o fato é que os homens buscarão sempre nessa direção uma fonte que traga esse prazer, essa alegria, essa felicidade, quando são profundos e se importam em colocar a mente, a razão para trabalhar, ou então irão para os caminhos mais obscuros na busca dessa felicidade, por falta de compreensão de onde está a verdadeira alegria. Qual é o ensino da palavra de Deus sobre alegria? Há um espaço na fé cristã, na prática cristã, na igreja cristã para a alegria. Sabemos que por causa do ser humano e das distorções do que os homens fazem, mesmo com a revelação de Deus, nós já vivemos tempos em que parecia que os cristãos deveriam ser gente carrancuda, gente estoica, gente que só fala em sofrimento, gente que parece não ter nenhum prazer de viver e nenhuma alegria de viver, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. John Piper, escritor e pastor lá na outra América, ele disse assim: a minha vida é devotada a ajudar pessoas a fazerem do Deus da Bíblia o Deus de suas vidas, despertando nelas o sentimento mais profundo do deleite nele, em Deus. Disse também: se você desistir de buscar a própria felicidade, será incapaz de amar o ser humano ou de agradar a Deus. Porque essa palavra é baseada naquilo que está cheio a palavra de Deus. E uma tarefa, uma das maneiras, eu já disse aqui, que tem várias leituras da Bíblia que você pode fazer e deve fazer. Faça uma pesquisa bíblica e veja quantas vezes a palavra alegria é aqui colocada. Hoje nós lemos no Salmo que o pastor Marcos leu, na palavra ministrada nos cânticos, sobre essa questão tão preciosa. Salmo 37, verso 4, deleite-se no Senhor. Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Salmo 16:11, vamos lembrar de novo. Lemos no começo: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Deixe-me dizer para você, deixe a palavra de Deus dizer para o seu coração: a alegria é um dom de Deus, amém? A alegria é fruto do Espírito Santo. Nós somos conduzidos em Cristo e por Cristo à fonte da alegria. Quanto mais próximos nós estivermos das preciosas verdades da palavra de Deus, quanto estivermos mais cientes das virtudes divinas, nós teremos maior prazer e contentamento em fazer aquilo que é bom e nos alegrar em Deus. A palavra nos ensina a dimensão da alegria que deve estar presente em todas as nossas ações, nossos atos como crentes em obediência a Deus e a sua palavra. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, um texto bem conhecido que diz assim: Deus ama a quem dá com alegria. Vamos repetir? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, o que nós vemos aqui é que a vontade de Deus é que tenhamos prazer em fazer o bem,
É por isso que a palavra de Deus exorta também, e não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, a seu tempo nós ceifaremos, nós colheremos. Nós precisamos fazer com a certeza de que a obediência, ela aumenta a nossa fonte de alegria. Deus ama quem dá com alegria. Às vezes nós usamos esse texto e achamos que ele é uma maneira de convencer a pessoa para tirar esse escorpião do bolso, né? Para ser capaz de dar, mas não é essa a motivação. A motivação é saber que quando nós damos ou deixamos de dar, quando nós fazemos por obediência à sua palavra, quando nós estamos cheios da certeza de que estamos dentro da sua vontade, a alegria é uma recompensa sim, de pertencermos a Ele, de estarmos com Ele. Quando eu estou com a minha netinha Luna, que vai fazer agora seus 9 anos no carro, eu fico assim constrangido se eu não tiver um dinheirinho trocado ali no console ali do carro, porque todas as vezes que paramos no sinal e alguém nos aborda, ela, não vovô, tem que dar, e ela fica procurando alguma coisa. Eu já falei, vovô, tem que trazer. Eu vejo no seu coraçãozinho infantil aquela satisfação, aquele desejo, e quando a gente sai, ela fala, olha, que pena que a gente não abençoou. As crianças ainda não contaminadas pelos raciocínios maldosos do coração adulto, do nosso coração humano pecador, ela sente que dar e repartir e abençoar quem precisa, quem pede, independente se merece ou não, se vai usar mal ou não, é uma atitude libertadora e de alegria do coração. Você já observou? Nós ouvimos muitas mensagens ao longo da nossa vida sobre Abraão. E é muito forte o texto de Abraão, em obediência à vontade de Deus, caminhando com Isaac, seu filho, na direção do monte em que Deus ia mostrar, do Monte Moriá. E é maravilhosa a história, levando o cutelo, levando a lenha. E Isaac perguntando, Senhor, meu pai, está tudo aqui para o sacrifício, o fogo, o cutelo, a lenha, mas onde está o cordeiro? E nós vamos até aquele momento maravilhoso, eletrizante, em que Abraão levanta o instrumento de morte com seu filho amarrado ali sobre a lenha, e a voz do céu brada, Abraão, não faças isso. E como se tivesse uma música tremenda, né, para levar essa culminância de Deus providenciar, como Abraão havia dito para Isaac, o cordeiro, e ali ele descobre esse nome precioso para Deus. O Senhor proverá, Yahvé Jirê, Yahvé presente na vida dele. Mas às vezes nós paramos aí no texto e não imaginamos na nossa mente a volta para casa. A volta para casa. Abraão, Isaac, os empregados que sempre iam ali a uma certa distância, e a alegria jubilosa no coração. A alegria pelo Deus que intervém, pelo Deus que é fiel na sua vida, na sua caminhada. Então, amados, quando buscamos a alegria em outras fontes, nós de fato vamos nos frustrar como a maioria do mundo incrédulo, distante, rebelde contra Deus se frustra, porque todas as alegrias, por assim dizer, da nossa existência, da limitada vida humana, nós sabemos que são fugazes, passageiras, efêmeras, se vão quando parece que está no melhor ponto, no melhor momento. Mas nós precisamos, no culto verdadeiro a Deus, ter duas atitudes. Diga, duas atitudes. No culto verdadeiro ao Deus vivo. A primeira é
Deleite-se em Deus, diz o Piper, escrevendo sobre esse assunto. E a segunda é: arrependa-se pela falta disto. Deleite-se em Deus, alegre-se em Deus, e se isso não aconteceu, arrependa-te. Cai de joelhos diante do Senhor, põe a boca no pó e arrepende por você não ter se alegrado a Deus. Nós não podemos agradar a Deus se nós não nos aproximamos dEle como aquele que de fato recompensa nossa alma com a sua alegria. Não é assim que Hebreus 11:6 nos ensina? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa, primeiro, crer que ele existe. Diga, crer que ele existe. E segundo, e que recompensa aqueles que o buscam. Diga, e recompensa aqueles que o buscam. É a palavra de Deus que está dizendo. Nós nos aproximamos para a adoração, e nós vamos porque o nosso coração está absolutamente certo, pela promessa de Deus, pela obra do Espírito Santo, que Ele existe. E é por isso que não é só da boca para fora, não é só porque é uma melodia bonita, mas o nosso coração precisa ser instigado, impulsionado a cantar: Jesus, que doce nome, que traz alegria ao mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Crer que Ele existe e que Ele é recompensador. Os irmãos e irmãs vão me perdoar, porque não tem jeito. E quem não é avô e avó aqui, quando for, vai aprender e vai ser assim um pouco chato de falar dos netos. Mas eu vejo isso o tempo todo. Não é assim, Eltinho? Eu vejo. Esse fim de semana mesmo eu percebi a Mana chegando, 2 aninhos. E ela já abre os bracinhos, já vem de braço aberto. Porque ela sabe que não será repelida, que será recebida, que será abraçada. E ela se aproxima da avó e pede, porque ela sabe que a avó não está preocupada com a cárie dos dentes, mas vai pegar a chupetinha, a balinha e vai entregar. Mas por quê? Porque antes de ter os seus 2 aninhos e já está capaz de andar com seus passinhos na direção da vovó, ela já esteve ali com 1 mês, com 2 meses, já teve a fralda trocada, já teve a necessidade de água suprida. Então há um relacionamento de proximidade. O que Cristo nos chama a nos aproximar do Pai é andar com Ele, é relacionar com Ele, é viver com Ele ao nascer do sol e ao pôr do sol, ao ter essa comunhão com o Deus que Davi tinha. E por isso Davi dizia: ó Senhor, o Senhor tem as fontes da vida, na tua presença há alegria verdadeira e genuína, a alegria de conhecer, a alegria de desfrutar. Deus glorifica-se a si mesmo. Preste atenção. Deus, o Deus da Bíblia, glorifica-se a si mesmo em suas criaturas de 2 maneiras. A primeira delas é revelando-se, para que nós, criaturas, compreendamos quem Ele é. A primeira coisa é a revelação de Deus, que começa quando nos aproximamos da palavra, quando somos conduzidos a crer que essa palavra é a verdade, a dizer como Jesus exclamou naquele dia: a tua palavra é a verdade, santifica-os na tua palavra, Senhor. Primeira é revelando-se.
A segunda maneira com a qual Deus glorifica-se a si mesmo em suas criaturas é falando de si mesmo ao coração. Falando de si mesmo ao coração. A estrutura mais profunda de cada um de nós, ao sentimento do nosso coração. E nos momentos de alegrias, deleites e prazeres propiciados pela manifestação de si mesmo, Deus não é glorificado, ou Deus é glorificado não apenas quando a sua glória é revelada, mas quando nós nos deleitamos e nos alegramos nele. Antes de mais nada, quando alguém, como o autor de um dos belos hinos cantados pelas gerações que nos precederam, diz: ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Ou quando escreveu: tuas obras te coroam como um halo de esplendor, céus, campos, árvores e flores a ti entoam hino eterno, ó Senhor. Esta alegria em Deus. Amados, mas ao falar sobre alegria, nós falamos no início desse projeto tão tremendo para enxergar as coisas que desafiam o ser humano no universo. Quantas buscas em todo lado, de coisas que possam satisfazer o coração, alegrar a alma. Mas nós sabemos, e é a realidade com a qual nós lidamos todos os dias, da imensa frustração, miséria, decadência, desuminação, tragédia do hedonismo, enquanto uma filosofia de vida que busca o prazer, que busca a alegria, mas busca fora da fonte, fora do lugar onde ela está, e por isso não há satisfação real para a alma. E aí nós vemos neste início de século 21, o ser humano torcendo tudo, colocando as coisas todas de cabeça para baixo, querendo explorar até o limite os sentidos que Deus dotou o nosso corpo, as sensações que fazem parte do nosso sistema glandular, e que muitas vezes propiciam esse prazer físico, sensorial, sensual, tantas vezes, praticando todo tipo de torpezas com o corpo, dizendo que homem não é homem, mulher não é mulher, e colocando todas as formas de exploração desse sentido na direção da constituição física, e buscando um prazer que vai e escorre pelos dedos o tempo todo. Tantos que viajam, e eu vi uma reportagem dia desses, de alguém que toma o seu jato particular para atravessar o Brasil, para experimentar um tempero, uma comida, alguma coisa que viu falar que tem em algum lugar, mas logo depois de comer aquele prato, vem de novo o vazio, a frustração. Não, que Deus não nos dê, através de tantos meios, da pluralidade magnífica e gloriosa da sua obra, em nos satisfazer, mas porque a fonte principal é deixada de lado. E essa palavra diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E só a glória de Deus, revelada no coração do ser humano, faz com que esse ser humano possa compreender e experimentar a verdadeira alegria. Por isso, o salmista de novo declara: tu me mostrarás os caminhos da vida. Eu tenho a ti sempre como a mais profunda alegria, ao teu lado os prazeres mais deliciosos da tua eterna presença. O Salmo 73
é um salmo muito interessante para a gente meditar nele. O Dr. Martin Lloyd Jones escreveu um livro inteiro de sermões que ele pregou nesse salmo, quando o salmista lamenta, se rebela diante de Deus porque os ímpios prosperam. Aliás, o título do livro é Porque Prosperam os Ímpios. Ele vai falando, parecendo que para eles nada dá errado, estão aumentando riquezas, prazeres, não olham para Deus, desprezam a Deus, não estão nem aí para a realidade de Deus, até que o salmista diz assim: quase que meus pés se resvalaram, quase que eu cometo o pecado contra ti, mas então eu entrei no teu santuário e eu vi o fim deles. Leia depois no Salmo 73. Tu os colocas em lugares escorregadios, e muitas vezes terrores indescritíveis tomam conta do seu coração, porque não tem encontrado a fonte real da verdadeira alegria. No versículo 23, o salmista diz assim: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Nós podemos dizer isso: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, pela tua mão direita. Quando entendemos a fonte da verdadeira alegria, nós podemos sim nos regozijar em toda a alegria que Deus proporcionou para nós nesse mundo imperfeito, mas que é um lugar muito bonito. E isso nos fala da realidade que a Bíblia fala da queda, que trouxe ao jardim de Deus a imperfeição da rebeldia humana. Mas nós precisamos ter os olhos abertos para apreciar tudo aquilo que Deus fez e como Ele colocou. É como se tivesse tomado uma palheta de pintura e pintado de forma excelente as coisas. Andar por um jardim, contemplar a especificidade de cada flor, de cada tonalidade, verificar a graça abundante das coisas. Me recordo que, voltando lá de Fernando de Noronha, o avião fez uma curva para mostrar aquela enseada, e todos nós que estávamos ali, eu vi dentro do avião aquele suspiro de oh, que maravilha! A Bíblia diz que o Senhor fez todas as coisas e colocou um homem no jardim para delas usufruir. E essa palavra nos diz que aquilo que foi quebrado, conspurcado, enlameado pelo pecado, um dia será restaurado, porque João, pelo Espírito Santo, olhou e disse: eu vi novo céu e nova terra, agora transformados, onde não haverá mais lágrimas nem dor, onde todas as coisas trazidas pela rebeldia humana e pela conspiração diabólica foram restauradas pelo poder do nosso Deus. Precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos lembrar que é tempo de buscar o Senhor, sim, sabendo que Ele recompensa, de nos alegrar nele, de ter espaço aberto na nossa vida para que o Espírito Santo nos estimule a fazer cada coisa com um sentimento maior, mais amplo. Todas as vezes que temos o desafio de uma pia cheia de pratos para lavar, ou a trouxa de roupa sobre o tanque, vamos começar a nos alegrar
E dizer: Senhor, que maravilha, olha aqui a roupinha da minha netinha, da minha filha, do meu filho. Olha aqui, Senhor, vamos deixar tudo maravilhoso para que a família venha e usufrua de uma forma preciosa das coisas. Alegrar na possibilidade de fazer uma comida preciosa e boa, porque sabemos que vai abençoar aqueles que estarão juntos. A alegria de saber que muitas vezes nas coisas mais pequeninas o Senhor quer suprir o nosso coração, desde que elas sejam cheias de gratidão. E é por isso que a palavra fala: em tudo, em tudo, em tudo, dai graças. Com alegria. Não se esqueça, Hebreus 11, 26, o opróbrio de Cristo é maior do que as riquezas e tesouros do Egito. Atos 20, 35, são mais felizes aqueles que estão dando, compartilhando, do que os que só recebem e acumulam. Filipenses 3, 8, que nós devemos julgar todas as coisas em comparação com a glória do conhecimento de Cristo Jesus. João capítulo 15, versículo 11, qual é o principal propósito dos mandamentos de Jesus? Jesus diz: Pai, eu tenho dado a eles a tua palavra, para que a sua alegria seja completa. E Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá? A alegria do Senhor é a nossa força. O tempo todo. Que Deus nos dê esse anseio por experimentar essa alegria. Não fique jogando a alegria para depois, porque é uma alegria entre aspas. Já perceberam que há uma tendência do ser humano insatisfeito e descontente de sempre colocar as coisas lá na frente? Quando eu ganhar tanto, eu ganho 5, mas quando eu ganhar 10, assim vai ser. Ou quando eu ganhar 20, ou quando eu tiver aquela casa, ou quando eu comprar aquele carro, ou quando eu puder comprar aquela fazenda. E vamos falando quando. Jesus diz para nós: basta cada dia seu próprio mal. Olha as aves do campo, as aves do céu e os lírios do campo. Dê graças por hoje. Dê graças pelo sorriso da criança. Dê graças pelo céu, que está bonito esses dias. Já viram que está ficando assim um amarelão assim? E diga sempre: o Senhor é o Criador. O Senhor fez. O Senhor é bom. Toma uma goiaba do pé e diga o que o Senhor fez. Que doçura. Tome uma fruta e agradeça. E assim nós vamos permitindo que o espírito de gratidão envolva o nosso coração. Nós precisamos parar de ser tão descontentes e tão cheios de lamentações. É claro que somos absolutamente conscientes do que essa vida se tornou. Ela é incompleta, ela é imperfeita. Mas nós podemos dizer com toda alegria: a verdade que a palavra de Deus traz ao nosso coração é que o fruto do Espírito é alegria. E Ele nos traz a alegria, independente de, apesar de, porque nós somos do Senhor. E ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Queria chamar os irmãos da música aqui. Entrega o pacotinho aí, meu irmão, e venha, para que nós possamos concluir cantando um cântico muito precioso que nos ensina a realidade de que nós precisamos estar junto a Deus, onde está a fonte real e verdadeira, essencial de toda possível alegria da nossa caminhada aqui. Curva a sua cabeça. Aproveite e coloque diante do Senhor, enquanto os irmãos aqui se posicionam.
Como está a sua alegria? Você tem de fato louvado a Deus, agradecido a Deus e buscado nele a alegria? A alegria como qualidade moral, não um sentimento apenas, mas uma certeza de fé de que todas as coisas estão nas mãos daquele que pode tudo. E portanto, como disse o salmista, eu estou sempre contigo e tu me tomas pela mão direita.